Queridos, existe uma porta que nos leva à comunhão com Deus. Existe um caminho que nos leva a viver um relacionamento com Deus. Existe uma porta, um caminho, uma entrada que nos leva a usufruir da presença de Deus nas nossas vidas, que nos faz retornar à comunhão com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles caíram, saíram da presença de Deus, o que de mais terrível poderia ter acontecido e aconteceu com o ser humano foi a perca da comunhão com Deus. Foi a perca daquela intimidade que eles tinham, a perca daquela interação que o homem tinha com Deus, com o seu Criador. Se você for ver no relato de Gênesis, você vê que Deus vinha ter com o homem no final da tarde, Ele vinha para conversar com o homem, era o desejo do coração de Deus estar junto com o ser humano, ter essa comunhão, esse tempo de conversa, de comunhão, de estar junto, de viver, desfrutar da presença um do outro. Era esse o desejo do coração de Deus no início, e esse foi a principal perca do ser humano. Foi essa a principal perca do ser humano, quando o ser humano perde isso. Em Mateus 7, do 13 ao 14, a palavra de Deus fala assim: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Então, queridos, esse texto ele deixa claro que existe uma porta estreita, existe uma porta, uma entrada, um tempo que nós entramos e voltamos a essa comunhão com Deus. E essa porta é estreita porque ela é uma única porta. Ela é uma única porta. Em João 10, 7 e 9, ele fala assim, palavras do Senhor Jesus: eu lhe digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9, ele fala assim: sim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Jesus, ele se posiciona, ele fala o quê? Eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passa pela porta, ele será salvo. Aquele que passar pela porta será salvo. Só que você já se perguntou, salvo do quê? Do que eu e você precisamos ser salvos? Salvos do quê? Qual que é a salvação que Jesus está propondo? Por que precisamos ser salvos? Queridos, nós precisamos ser salvos, primeiro, do pecado original. Repita assim comigo: pecado original. Que foi o princípio da queda do homem. Somos pecadores, queridos, porque Adão pecou. Nascemos debaixo dessa semente. Eu e você não somos pecadores só porque nós pecamos. Nós somos pecadores por quê? Porque Adão pecou. Porque Adão pecou, porque Adão desobedeceu, porque Adão não foi firme na palavra de Deus, não seguiu os conselhos de Deus, ele contaminou toda a raça humana. A palavra Adão, queridos, pode significar também início de raças. Então Adão foi o início da raça humana. E quando ele cai, ele traz toda essa semente de desobediência e ele contamina toda a raça humana. E todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Houve um afastamento, uma separação. Por quê? Porque Adão pecou. Pastor, mas não foi Eva. A Bíblia fala que Eva foi enganada, mas Adão não. Em Coríntios, a carta aos Coríntios, Paulo vai falar que Eva, ela foi enganada. Então Eva, ao tomar do fruto e comer, ela estava debaixo de engano. Quando ela oferece para Adão, Adão não foi enganado. Ele decidiu e escolheu comer do fruto. Acabou a discussão. Ninguém vai brigar mais com Eva. Amém? Você consegue me entender? Adão, por livre e espontânea vontade, ele foi e pegou do fruto. Eva ofereceu para ele, ele pegou. E a Bíblia é muito clara dizendo que ela foi enganada. Ele não.
Olha o que Romanos 5,19, a parte A do versículo fala. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Mais uma vez. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Tudo o que fazíamos, queridos, era pecar. Nascemos com essa inclinação. Sem Jesus, queridos, tudo o que nós fazíamos era pecar. Nós estávamos debaixo da semente do pecado. Nós nascemos debaixo disso. Nós vivemos debaixo disso. E nós já nascemos com essa inclinação para o pecado. Efésios 2, do 1 ao 3, ele fala assim, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Queridos, antes de entrarmos por essa porta, nós andávamos debaixo dessa influência, influências externas e influências externas, que nos levavam a pecar, a viver debaixo do jugo do pecado. Quais são as influências externas? Andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Queridos, nós andávamos segundo o curso do mundo. Aquilo que o mundo fazia, nós fazíamos. Nós éramos escravos disso. Nós nascemos e fomos criados nessa cultura. Nós fazíamos o que o mundo fazia. A Bíblia chega a nos garantir que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. É um principado, é um demônio. Nós andávamos debaixo de uma influência demoníaca. Eu e você, sem Jesus, nós somos endemoniados. Amém? Fale graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus, queridos. Nós, sem Jesus, nós andávamos debaixo do principado da potestade do ar. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, que eram influências externas que nos levavam a viver debaixo do jugo da escravidão. Que nos levavam a viver no pecado, a viver falando mal dos outros, a viver na vontade desse principado que nos guiava. Nós éramos escravos espirituais. Estávamos rendidos a Satanás e seus demônios, aprisionados espiritualmente. Romanos 8:20 fala assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Aqueles que não entraram pela porta, queridos, estão sujeitos à vaidade. Aqueles que não aceitaram Jesus, que não nasceram de novo, eles estão sujeitos à vaidade. A palavra vaidade aqui no grego é mataiotes, que significa o que é destituído de verdade e convivência. Eu e você estávamos sujeitos à vaidade, não existia verdade em nós. Nós vivíamos no engano, nós vivíamos na mentira, nós vivíamos no engodo, no erro, nós andávamos desse jeito. Não pela nossa vontade, mas por causa daquele que nos sujeitou, como diz Romanos 20. Nós estávamos sujeitos, rendidos a isso. Não tínhamos como sair disso. A única coisa que eu e você conseguíamos fazer sem Jesus é pecar. Você consegue se lembrar do teu passado, de quem você era? Tinha alguma coisa boa lá antes de Jesus? Não, queridos. Eu e você estávamos sujeitos a essa vaidade. Nascemos cativos espiritualmente.
E quais são as influências internas? As influências internas, o apóstolo Paulo fala que nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Queridos, nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você tinha vontade de comer, você ia e comia. Alguns aqui tinham vontade de beber, ia e bebia. Tinha vontade de usar droga, ia e usava droga. Tinha vontade de ver pornografia, ia e via pornografia. Ficava preso e cativo nos desejos da nossa carne. E nós andávamos para satisfazer os desejos do nosso pensamento. Tudo, já escutou aquela expressão, tudo que me dá na telha eu faço? Isso é uma pessoa que não nasceu de novo. Não tem domínio próprio, não tem mansidão, não consegue controlar as suas emoções. Por quê? Porque não nasceu de novo. A única coisa que sabe fazer é andar nos desejos da sua carne, satisfazendo a carne e os pensamentos. Tudo que eu penso eu faço. Já escutou essa expressão? O que me dá na telha eu faço. Por quê? Porque é escravo disso. Não consegue fazer outra coisa a não ser satisfazer os desejos da sua carne e dos seus pensamentos. Por natureza é filho da ira. Não controla a ira. Filho da ira. Alguém aqui era irado antes de nascer de novo? Sim ou não? Não tem ninguém aqui? Todo mundo era bonzinho? Você não se irava, querido? Antes de nascer de novo, queridos, nós somos filhos da ira. Qualquer coisa a gente sai metendo a boca, gritando, falando alto, brigando com os outros. Era só eu que fazia isso ou tem mais alguém que fazia aqui? Ah, bom, pensei que não tinha. Pensei que tinha nascido uma raça diferente. Vocês conseguem me entender? Faziam a vontade da carne e dos pensamentos. Nascemos debaixo dessa influência. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E nós éramos escravos disso. Nós éramos escravos disso. Então, queridos, nós já nascemos debaixo dessa semente do pecado. E é por isso que nós precisamos ser salvos. Uma segunda coisa, nós precisamos ser salvos do quê? De nós mesmos. Além do pecado original, queridos, nós temos o nosso acúmulo de pecados. Por exemplo, eu já fiz esse questionário aqui com vocês, quero fazer de novo. Quem aqui já mentiu? Levanta a mão. Todos aqui já mentiram. Quem já desejou o carro do outro, a casa do outro, cobiçou alguma coisa? Levanta a mão aí. Quem já ficou insatisfeito com aquilo que tinha? Então, dá na mesma, levanta a mão. Quando você está insatisfeito é porque você está comparando com o outro, você quer coisa do outro. Tá, já foi 2. Quem aqui já teve pensamento... Quem aqui já roubou? Levanta a mão. Quando é pecado moral, ninguém levanta a mão, né? Quem aqui já roubou? Levanta a mão, querido. Nenhuma bala, nenhum doce. Já comprou CD pirata? Sky Gato? Tudo isso vale. Produto pirata, levanta a mão aí. Tá. Dos 10 nós reprovamos em 4. Se nós estivéssemos diante de um justo juiz, nós seríamos libertos ou nós seríamos condenados? Nós seríamos condenados. E teria alguma forma de nós pagarmos essa dívida? Porque quem mente é mentiroso. Quem cobiça as coisas do outro é invejoso. Quem rouba é ladrão. Isso era a marca que estava nas nossas vidas. Sim ou não? Isso era o que estava nas nossas vidas, queridos. Olha que interessante o que Colossenses 2,14 fala. E cancelou o escrito de dívida, que consiste em ordenanças, e que nos era contrário. Ele removeu, pregando-o na cruz. E cancelou o escrito de dívida. Queridos, existia um escrito de dívida contra mim e contra a sua vida. Existia essa lista de pecados, existia esse escrito de dívida, e de alguma forma ele era contrário contra nós, ele nos acusava, ele nos prendia, ele nos travava. E o que aconteceu? Jesus pegou e o cravou na cruz.
Por isso que ele fala, teltelestai, está consumado. Eu pego todo esse escrito de dívida e eu acabo com ele. Salvo do quê, queridos? Salvo do pecado original e salvo dos nossos acúmulos de pecado. Sabe por que é bom a gente relembrar isso? Para a gente começar a entender o que significa a alegria da salvação. Sempre quando eu falo disso, queridos, eu me lembro de quem eu era antes de Jesus. Isso me gera uma alegria. Eu falo glória a Deus nas alturas pela salvação que é em Cristo Jesus. E eu agradeço, muito obrigado, Deus, porque o Senhor me salvou de mim mesmo. Porque eu não conseguiria alcançar a Deus pelos meus esforços. Eu não conseguiria apagar esse escrito de dívida que era contrário a mim. Você consegue entender? Isso tem que gerar alegria no nosso coração, crente. Quando você estiver meio cabisbaixo, você estiver chateado, falando mal da vida, sabe quando você fica igual aquele personagem que é o rabugento, reclamando da vida? Você começa a meditar na salvação que é em Cristo Jesus, quem você era e quem você é hoje. E você começa a ver que os teus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Isso gera uma alegria no nosso coração. Nós fomos livres do quê? Salvos do quê? Essa porta foi aberta por quê? Porque eu era o pior dos pecadores. E hoje eu fui feito filho de Deus. Quando cremos nessa obra, queridos, nós somos transportados para um novo reino. Colossenses 1,13 fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele quem? Jesus nos libertou do império das trevas, queridos. E eu e você, nós precisamos dessa salvação. Nós precisamos dessa salvação. Por quê? Porque nós vivíamos andando nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. E por natureza nós éramos filhos da ira. E nós necessitamos ser libertos disso. E graças a Deus por Cristo Jesus que nos libertou. E quando Ele nos libertou, queridos, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vivemos hoje em um reino. Nós fomos libertos de um império onde havia um tirano, um imperador que dominava sobre as nossas vidas. Quando passamos por essa porta, queridos, nós nascemos de novo para dentro de um reino. Isso é possível através da obra redentora de Jesus. E qual que é a obra redentora de Jesus? Ele veio, se fez homem, se fez carne, tabernacularizou entre nós, nasceu, queridos, de uma virgem. Ele nasceu, ele cresceu, ele desenvolveu seu ministério, ele morreu, ele desceu ao Hades, pregou aos espíritos em prisão, ele pegou a chave do inferno e da morte, ele subiu aos céus, ele está entronizado à direita de Deus Pai, e é essa obra que nós cremos. E através de nós crermos nessa obra, queridos, nós temos a possibilidade de nascer de novo. Você consegue entender quão gloriosa a salvação? E quando Ele subiu aos céus, queridos, Ele tabernacularizou, Ele fez todo o processo do tabernáculo, Ele se apresentou diante de Deus, Ele expeliu seu sangue no altar divino, no altar celestial. Deus aceitou a expiação, queridos. Os nossos pecados foram apagados em Cristo Jesus. E mais, Ele chegou no céu, queridos. Estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O céu estava completo novamente. Só que o que Jesus fez? Ele rogou ao Pai para que nos enviasse o quê? O Consolador. Ele falou: Pai, envia o Consolador àquele povo. Envia o Consolador àquele povo. E no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Como um vento impetuoso, o Espírito Santo veio sobre aquele povo. E ali nasce a igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, queridos, é Deus na terra.
Queridos, a figura de Deus no Antigo Testamento era a figura de Deus Pai, amém? E o que acontecia? As pessoas negavam essa figura, sim ou não? Quando Jesus esteve na terra, qual que era a presença de Deus na terra? A presença do Deus Filho. E o que as pessoas faziam? Negavam o Filho. Hoje o Espírito Santo é Deus na terra. E o que as pessoas fazem? Negam suas manifestações, negam seu agir, negam seu falar. O Espírito Santo, queridos, é Deus na terra. Nós necessitamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo. Nós necessitamos do mover, do agir, do caminhar, do falar do Espírito Santo. Nós necessitamos sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Através dessa obra redentora, queridos, nós temos e nós entramos nesse reino. Todas as vezes que uma pessoa aceita Jesus aqui, levanta a mão e fala: eu quero essa salvação, eu recebo essa salvação. O que acontece? Automaticamente ela é transportada do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo nosso Senhor. E hoje eu e você, nós vivemos em um reino. Amém? Vivemos em um reino. Agora nós temos um choque de culturas e nós entramos para uma guerra cultural. Nós temos um choque de cultura entre a cultura do reino de Deus e a cultura do império das trevas, ao qual nós estávamos e éramos doutrinados. E quando nós passamos para esse reino, nós começamos a ter um choque cultural, uma guerra cultural. Nós precisamos aprender a mudar a nossa cultura, a renovar a nossa mente, a entender quem nós somos em Cristo Jesus. Vivemos, queridos, por exemplo, em uma sociedade humanista, onde o ser humano é o centro. O reino de Deus, queridos, é teocêntrico, não antropocêntrico. O reino de Deus é Deus no centro. O império das trevas é o homem no centro. E nós vivemos, queridos, numa cultura humanista. As nossas faculdades, o nosso ensino é humanista, onde coloca as necessidades do ser humano no centro. Só que o reino de Deus é teocêntrico, onde Deus é o centro de tudo. Quando entramos para o reino de Deus, precisamos absorver a sua cultura, queridos. Entramos e vivemos em uma nova cultura. Por exemplo, queridos, no reino de Deus existem verdades absolutas. Cristo Jesus é a única salvação para o ser humano. Verdade absoluta. Não se discute. Só que o problema é que na sociedade que nós vivemos hoje, queridos, nós vivemos em uma sociedade pluralista, onde o homem pós-moderno, ele coloca, tudo depende, queridos. É tudo no plural, tudo depende, não existe verdades absolutas. Queridos, em 1989, quando o Muro de Berlim caiu, queridos, se abriu um novo tempo filosófico, onde o homem pós-moderno começou a se estabelecer. O Muro de Berlim cai, o capitalismo toma conta do mundo, queridos. É uma nova filosofia, uma nova cultura. Se abre a cultura do consumo, o homem começa a pensar de novo. Ele tem o tripé desse pensamento em 3 bases. E uma das bases dele é o pluralismo, aonde não existem verdades absolutas, tudo depende. E se nós vermos, a maioria dos nossos pensamentos é pluralista, ele não é absoluto. Existem 2 portas no inferno, queridos, bem grandes, eu acho que existe lá. Uma está escrito assim: tanto faz, isso não tem nada a ver, bem grande assim em cima, isso não tem nada a ver. E a outra é eu já sei. São 2 portas bem grandes no inferno, assim. Daí todo mundo que fala, isso não tem nada a ver, vai para lá, e aquele que eu já sei, vai para lá também. É bem assim, queridos. Por quê? Você vai orientar alguém, a mente pluralista vai falar o quê? Isso não tem nada a ver, isso depende da cultura, depende disso, depende daquilo, isso depende. Só que com Deus nós trabalhamos com verdades absolutas.
casamento é a união entre um homem e uma mulher. Uma verdade absoluta. Só Jesus salva. É uma verdade absoluta. E nós trabalhamos no cristianismo com verdades absolutas. A palavra de Deus está acima do ser humano. Vocês estão me entendendo? E a outra ali é eu já sei, né? Porque quando você fala eu já sei, Deus não precisa te ensinar mais nada. Sim ou não? Nós não podemos mais continuar andando nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, queridos. É possível entrar pela porta e continuar vivendo do mesmo jeito. É possível, pastor, entrar pela porta e continuar vivendo do mesmo jeito? Sim, queridos, é possível. É possível. João 3:3, abram comigo esse texto. João 3:3. Olha que interessante esse texto. Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos. Nicodemos, um intelectual, um mestre da lei, deveria ser extremamente intelectual, inteligente. Na sua mente quadradinha ali, Jesus fala da necessidade de nascer de novo. Ele se assusta, ele fala, como que pode um homem velho tornar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Nicodemos não entende ali o que Jesus estava falando. E ele chega num ponto da conversa e Jesus fala assim: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, quando nós nascemos de novo, nós temos a capacidade de ver o reino de Deus. Nós temos a capacidade de ver o reino. Nós olhamos o reino, nós somos salvos, nós temos a nossa salvação, mas nós vemos o reino. Você é um salvo. E queridos, eu vejo muita gente salva na igreja. Muita gente vendo o reino. Ele é salvo, só que ele está vendo o reino. Ele olha o reino agindo. Ele vê assim a cultura do reino. Ele olha. Ele é salvo. Ele nasceu de novo. E ele tem a capacidade de ver o reino. Mas ele não está participando desse reino, ele não está dentro desse reino. Ele está vendo o reino. E queridos, esse é o mais chato na igreja. O que mais dá trabalho, porque ele fica só vendo, observando. Ele fica observando. Só que olha um pouquinho no texto em João 3:5. Desce 2 versículos para frente. João 3:5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Espera lá, então quando eu nasço de novo, eu tenho a capacidade de ver o reino. Quando eu tenho o nascimento da água, que é o batismo, e do Espírito em mim, eu tenho a capacidade de entrar no reino. São duas coisas diferentes. Ver e poder entrar. Para entrar eu preciso nascer da água e do Espírito. Satanás, ele é tão ardil que ele sabe disso. Por isso ele faz as pessoas negarem o Espírito Santo, ou o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque nós precisamos nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito, queridos, é começar a ver as coisas de forma espiritual. Nascer do Espírito é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nascer do Espírito é viver sendo cheio do Espírito Santo. Nascer do Espírito é se inclinar para o Espírito Santo. Não é uma vida intelectual, mas é uma vida inclinada para o Espírito. Não é o tanto de versículo que eu sei na minha cabeça, mas é o tanto que eu deixo a vida de Deus encher a minha vida através do
Espírito Santo. Você está conseguindo me entender? Há uma diferença entre ver e entrar no reino. Ver as coisas da medida do céu, queridos, mudar a nossa cultura, é mudança de vida. Nascer do Espírito é começar a ver as coisas segundo a cultura do céu. É começar a materializar e viver segundo a palavra de Deus tem nos ensinado. E isso é um choque cultural, queridos. Isso é um conflito, é um choque cultural. Viver do Espírito, queridos, é se inclinar para as coisas do Espírito. Você quer ver um teste simples? Se nós andamos segundo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, qual que foi o último não que Deus te deu? Você consegue lembrar? Qual que foi o último não? Deus falando assim, não faça. Se você tem dificuldade de lembrar o último não que Deus te deu, provavelmente você está seguindo a vontade dos teus pensamentos e os desejos da sua carne. Você corre o risco de estar vivendo para a sua alma. Você escuta o que você quer, você assiste o que você quer, você come o que você quer, você veste o que você quer e você faz as coisas no seu dia do jeito que você quer. Não recebe nenhum não. Queridos, é a hora de nós começarmos a repensar. Qual que foi o último não que Deus te deu? Ou dá na telha você faz, você fala o que você quer, você grita quando você quer, você diz o que você quer. Vocês estão conseguindo me entender? É que ficou meio pesado o clima. Você consegue me entender? Qual que foi o último não que Deus te deu? Falou, não, não faça. Não, não assista. Não, não fale mal dos outros. Não, não fale mal do teu marido. Não, não fale mal do teu pai. Não, não fale mal do teu pastor. Fala alto aqui para... Fala amém, queridos, amém. Não fale mal do seu grupo familiar, não fale mal das coisas. Você está conseguindo me entender? Qual que foi o último não, queridos? Você pode estar servindo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, a sua alma. No reino de Deus, os princípios são do avesso, são de ponta cabeça. O reino de Deus, os princípios são do avesso. Quer ver? Abra comigo lá em Efésios 4:28. Eu gostaria que você grifasse esse texto na tua Bíblia. Esse é um dos textos que mais mexem comigo, assim, queridos. Ele traz princípios que nos confundem na nossa mentalidade capitalista, na mentalidade do mundo que nós vivemos. Esse versículo ele tem um choque cultural que nos assusta. Por quê? Porque nós crescemos em uma sociedade capitalista, onde nós precisamos gerar capital, queridos, onde nós precisamos guardar dinheiro, acumular essa toda a cultura que nós fomos inseridos, que nós entendemos como correta. Nós trabalhamos para ter as nossas coisas e guardar, acumular, ter dinheiro. Nós vivemos assim. Só que olha a cultura do reino. Efésios 4:28. Ele está falando do processo de uma pessoa que nasceu de novo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que estiver em... Ué, eu não trabalho para mim? Não. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as mãos. Para quê? Por que você trabalha e faz as coisas que são boas para a mão? Para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. A necessidade do outro é o foco do meu trabalho. Pastor, mas isso vai contra a cultura capitalista que nós vivemos. O Evangelho é o contrário à cultura que nós vivemos. Antes nós andávamos segundo o padrão deste mundo.
Hoje nós andamos segundo os padrões do reino. Pastor. Sermão da montanha. Jesus fala assim, se alguém te der uma na cara, assim, bem dada, assim, pau! O que você tem que fazer? Oferecer a outra face. Uma contracultura. Era melhor viver no olho por olho, dente por dente, né? Deu a primeira, leva a segunda. Você revidava, dava para revidar. Mas agora nem para revidar não dá? Não dá. É outra cultura. O foco do seu trabalho vai ser abençoar o próximo, queridos. Por quê? Porque nós somos uma bênção. Se tu uma bênção. Nós somos uma bênção. Quer ver, por exemplo, queridos? Se você conhece um empresário bem-sucedido, com muito dinheiro, quando você se assenta com ele, qual que é o primeiro impulso da sua carne? O que esse cara tem para me oferecer? Só que nos padrões de Deus, o que é? O que eu tenho para oferecer a ele? Como que eu posso abençoar ele? O que eu tenho para abençoar ele? Eu não olho as pessoas como produto para as minhas necessidades. Eu olho as pessoas como foco daquilo que Deus tem me dado, para que eu possa abençoá-las. Você consegue me entender? Só que geralmente nós olhamos para as pessoas e falamos, esse vai me ajudar. Esse aqui pode fazer isso aqui. E daí nós começamos a usar as pessoas. Para quê? Para satisfazer os nossos desejos. Só que na cultura do reino, eu e você somos a bênção de Deus. Eu e você abençoamos pessoas. Nós temos o que distribuir para as pessoas. Você consegue me entender? O foco é outro, a mentalidade é outra. E nós precisamos entrar nessa cultura do reino. No reino de Deus, queridos, o falar é importante. Olhe no versículo 29, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe aqui seria como se fosse podre, em decomposição. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, em decomposição, mas só o que é boa para promover a edificação, para que dê graças ao que ouvem. Queridos, no reino eu entendo o poder das palavras. Eu não falo palavras torpes. Eu não saio falando qualquer coisa. Eu não falo palavrão. Eu não xingo os outros. Por quê? Porque no reino eu começo a entender que eu preciso mudar o meu falar. Sabe como que você conhece a comunhão de uma pessoa com Deus? Pelo falar dela. A boca fala do que o coração está. Se você está em íntima comunhão com Deus, o que tua boca vai falar? Palavras de vida e não de morte, de bênção e não de maldição. No reino de Deus, queridos, a palavra ela é tão importante que nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. Eu não falo o que me vem na telha. Eu não falo o que eu estou pensando. Eu falo aquilo que traz edificação. Eu falo aquilo que traz consolo. Eu falo aquilo que traz reconciliação. Eu falo aquilo que traz vida. Você já falou alguma coisa para alguém assim em um momento de ira, quando você era um filho da ira? Espero que você já não seja mais. Mas quando você era um filho da ira, você já falou algo na tua ira que você se arrependeu depois? Você falou, cara, não devia ter falado. Filhos da ira, escravo disso. Se você é escravo disso, você vai ser liberto hoje. Você vai falar, Deus, eu quero ser liberto disso. No reino de Deus, queridos, o perdão é a chave. Lucas 17, do 3 ao 5, fala assim, não precisa ler. Eu vou ler aqui para vocês, preste atenção. Lucas 17, do 3 ao 5. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se
pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo dizendo, arrependo-me, perdoa, perdoa-lhe, mais uma vez, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos fé. Interessante, queridos, que em Lucas 17, Jesus já tinha feito muitas coisas. O Evangelho de Lucas, queridos, é o único que está em ordem cronológica. Ele fez em ordem cronológica os fatos, porque Lucas era um médico, um estudioso, e ele fez a sua pesquisa e escreveu o Evangelho de forma cronológica. Então ali no versículo 17, os discípulos já tinham visto a multiplicação de pães, eles já tinham visto o mar se acalmando, eles já tinham visto pessoas sendo ressuscitadas, pessoas mortas ressuscitaram na frente dos discípulos, eles já tinham visto através da vida deles os demônios sendo expulsos, os discípulos já tinham curado pessoas impondo as mãos, eles já tinham visto tudo isso, queridos. Tudo isso eles já tinham visto. Agora, quando Jesus tocou em um assunto, falou, se o seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes vem te pedir perdão, você perdoa. O que eles falaram? Senhor, nos acrescenta fé. Cara, os caras viram demônios sendo expulsos, viram gente sendo ressuscitada, viram através da vida dele as manifestações do poder de Deus. Quando Deus fala assim, aprenda a perdoar, o que eles falam? Me acrescenta fé. Por quê, queridos? Você sabe por quê? Porque a gente tem uma facilidade em guardar mágoa, rancor, ficar falando mal dos outros, ficar nervoso com os outros, querendo matar um, pegar uma cadeira, dar uma cadeirada no outro. A gente tem essa facilidade. Só que no reino de Deus, queridos, todas as vezes que as pessoas nos pedirem perdão, nós perdoamos. Essa história que a gente perdoa, mas esquece, isso é conversa do inferno, queridos. Isso é uma conversa do inferno. Perdoar é restabelecer a pessoa à sua posição original. Quando Deus nos perdoou em Cristo Jesus, Ele restabeleceu a gente na nossa posição original. Se a pessoa era sua amiga e ela te pediu perdão, você perdoa e restabelece ela à sua posição original. Pode falar assim, Deus me acrescenta fé, mas é assim que funciona no reino. Você consegue me entender? A cultura do reino, queridos, é totalmente diferente da cultura que nós vivíamos. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, uma nova cultura. Por isso que tem um choque cultural, uma luta, queridos. Mas por que nós temos que entrar nessa guerra? Por que nós precisamos mudar essa cultura? Por que nós precisamos entrar nisso? Por que nós precisamos entrar? Não dá para viver do jeito que nós estamos vivendo, pastor? Não dá. Por um único motivo. Por causa de uma dívida de gratidão. Se você entendeu mesmo, de verdade, que Jesus te perdoou de um pecado original, onde Adão pecou e te fez um pecador, te separou de Deus, você nasceu debaixo da semente do pecado, você compreender isso, e você começou a olhar para a sua vida, e você entender quem você era, a maneira que você vivia, a maneira que você pensava, os pensamentos que vinham no seu coração, os desejos que vinham no seu coração, e você vê que Cristo Jesus te libertou disso, queridos, Ele te libertou de você mesmo. Se você entender isso, isso vai gerar uma gratidão no teu coração, que você vai querer viver para agradar o seu Deus. Porque muitos falam, Senhor, Jesus é o Senhor. Queridos, se você faz o que você quer, você fala o que você quer, e você vive do jeito que você quer, não chame Ele de Senhor. Chame Ele de amigo, de colega, de qualquer outra coisa, menos de Senhor. Porque tem muita gente salva dentro da igreja, queridos. Eu vejo, tem muita gente salva, tem muita gente vendo o reino, mas tem poucas pessoas entrando no reino. E essa noite é um chamado para você entrar no reino. Essa é uma noite de conserto, queridos. Como pastor nessa casa, eu estou chamando você a se consertar com Deus.
Por quê, queridos? Porque muitas vezes, queridos, nós vivemos coisas que são culturais ao império das trevas. Se eu e você estamos falando mal dos outros, menosprezando a obra de Jesus na vida dos nossos irmãos, semeando discórdia, falando de qualquer jeito, queridos, nós estamos vivendo na cultura do império das trevas. E nós precisamos vir para a cultura do reino de Deus. Jesus tem sido Senhor sobre a sua vida? Ou você tem vivido a sua vida, feito a vontade dos teus pensamentos e da sua carne? Esse texto eu gostaria que vocês abrissem comigo. Abram lá em Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. Nós separamos entre ver e entrar no reino, ok? Aqui, Jesus está falando sobre o quê? Sobre o reino. Amém? Sobre o reino. Isso faz uma grande diferença, queridos. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus também é semelhante a um negociador que procura boas pérolas e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. O reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro escondido no campo. O que ele fez? Ele foi e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno. O reino de Deus é semelhante a um colecionador de pérolas que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola, ele vende todas as outras para adquirir aquela única pérola. Isso é reino de Deus, queridos, onde nós vendemos tudo que nós éramos, tudo que nós tínhamos, tudo que nós achávamos que nós éramos, para quê? Para agarrar essa única coisa que é valiosa a nós, que é o reino de Deus. Pastor, a salvação é de graça. A salvação é de graça, mas o reino te custa tudo. Aonde você morre para você mesmo, para agarrar os benefícios, a vida desse reino. Ah, pastor, não dava para viver com aqueles princípios que eu vivia lá e viver aqui? Não, não dá. Não dá para continuar falando mal dos outros e viver aqui? Não, não dá. Até dá, mas vai dar rolo para você depois. Você vai prestar contas de cada palavra que você falou. Vocês estão conseguindo me compreender o que eu estou falando? Há uma necessidade de conserto, queridos. Há uma necessidade de nós meditarmos nisso. O reino de Deus é semelhante a um colecionador de pérolas que busca boas pérolas. E ele encontrou uma. E ele vendeu todas as outras. Gostaria de chamar o Tiago e a Daila aqui um minuto. Qual que é? O que você precisa vender hoje, queridos? O que você precisa entregar hoje? Como eu falei para vocês, hoje é um dia de conserto. É um dia de conserto. Nós precisamos ter um conserto com Deus, queridos. Sabe, nós precisamos de vez em quando parar e nos posicionar e falar, cara, eu não estou vivendo a mentalidade do reino, eu estou fazendo a vontade dos meus pensamentos da minha carne, para onde quer para ir eu vou, eu estou fazendo do meu jeito, eu grito quando eu quero, eu falo quando eu quero, eu ajo do jeito que eu quero, eu saio berrando com os outros. Queridos, é necessário mudar a nossa cultura. E nós entramos nessa guerra de mudança cultural por um único motivo, porque nós somos gratos pela obra de Jesus na cruz.
Nós somos gratos pela obra de Jesus na cruz. Nós entramos nessa guerra para uma mudança da nossa mente. Por quê? Porque nós somos gratos pela obra da cruz. Nós entramos para mudar a nossa cultura, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Por quê? Porque nós somos gratos por Cristo Jesus, pela obra redentora de Jesus na cruz. E eu gostaria de convidar vocês a